Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos essa noite. Marcos capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 22 a 25. Marcos 14, de 22 a 25. Esse é um culto especial de Santa Ceia, então nós damos uma pausa, uma pequena pausa no nosso estudo do livro de Hebreus e nós vamos meditar um pouquinho na Ceia do Senhor essa noite. Se todos estão lá em Marcos 14, vamos ler de 22 a 25. Misericórdia, Walter. Vamos lá. Marcos 14, de 22 a 25. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, queremos continuar esse mesmo espírito de adoração, ao nós darmos ouvidos ao que diz a Tua Palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, os nossos corações e fala profundamente a cada um de nós essa noite, que todos nós possamos sair daqui diferentes, transformados pelo poder da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito, Senhor. Veja se no nosso meio, Deus, há alguém que ainda não Te conhece, se revela essa noite. Senhor, que ao nós, como corpo de Cristo, pararmos essa noite para meditar na ceia do Senhor e tomarmos a santa ceia do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue a cumprir em nós o Teu querer, o Teu propósito, Senhor. Nos aumenta a fé, Senhor, nos fortalece na fé, Senhor. Que a nossa caminhada seja cada vez mais firme, Senhor. Que o nosso testemunho seja cada vez mais claro e poderoso ao mundo que perece lá fora. Queremos que as pessoas vejam Jesus em nós. Então nos ajuda, Senhor, à medida que nós perseveramos na caminhada, na fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor, continua a executar a Tua grande obra de salvação no mundo e nos inclui nela pela Tua graça. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Preparados então? Nós vamos meditar em 3 perguntas essa noite e nós vamos ver bastante versículos bíblicos. Então, espero que você esteja com muita fome da palavra de Deus essa noite, porque nós vamos meditar em muitos versículos bíblicos, tá bom? E as 3 perguntas estão aí. Primeira delas: o que levou Jesus à cruz? O que levou Jesus à cruz? Segunda pergunta: o que tirou Jesus do sepulcro? E terceira pergunta: o que isso significa para nós hoje? Então, o que levou Jesus à cruz, o que tirou Jesus do sepulcro e o que isso tem a ver conosco. Amém? Então, louvado seja o Senhor por você estar aqui. Primeira pergunta, vamos pensar agora um pouquinho no que levou Jesus à cruz. E a primeira coisa, eu já até ouvi alguém falar, acho que foi o Walter, os nossos pecados. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, porque todos nós pecamos, todos nós nos tornamos indignos e não merecedores do céu. Vocês entendem isso, não é? Porque o céu não há pecado.
Então, todos nós estamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Então, para que nós pudéssemos ser religados a Deus, para que nós pudéssemos voltar à comunhão com Deus e entrar nos céus, Jesus teve que vir e pagar o preço dos nossos pecados. Então essa foi a razão que levou Jesus à cruz. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Isaías 59:2 também diz: as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, novamente, a palavra de Deus nos deixa claro que os nossos pecados nos separaram de Deus e se tornaram a causa, a razão pela qual Jesus teve que deixar a glória celestial e vir à terra, e como homem, nos redimir, nos resgatar do lamaçal do pecado, da escravidão do pecado, do poder de Satanás, e nos tornar herdeiros dos céus. O homem natural, irmãos, está morto espiritualmente, não há vida nele. É por isso que as pessoas vivem no pecado e nem percebem, não se sentem mal com isso, porque elas estão mortas espiritualmente. Nós somos uma trindade menor, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Mas o homem natural está espiritualmente morto, quer dizer que seu espírito está morto. E a sua alma, a sua vontade, sua mente, suas decisões são levadas pelo corpo, pela carne, pelos instintos. Mas quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós nascemos novamente, nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos espiritualmente, quando cremos em Jesus. E isso faz toda a diferença agora, porque hoje nós podemos escolher, né? Antes nós não tínhamos escolha, nós pecávamos, porque nós não tínhamos poder para escolher não, para dizer não para o pecado. Hoje, porque a natureza de Deus habita em nós, hoje porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos o poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós somos vivos espiritualmente, o nosso espírito que estava morto reviveu, ele está vivo e se comunica com Deus. Então é o nosso espírito que nos dá essa consciência de Deus e se fortalece espiritualmente, para que a alma, a mente, a vontade não sejam mais levadas pela carne, mas sim agora pelo Espírito. Amém, queridos? Então louvado seja Jesus por tornar isso possível. Então antes estávamos separados de Deus por toda a eternidade, agora em Cristo estamos unidos a Deus por toda a eternidade. Amém? Então em um segundo o pecador ele é transportado do inferno para o céu para sempre, através da fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Ezequiel 18:20 diz que aquele que pecar é que morrerá. É isso que a lei de Deus fala, né? É isso que a lei de Deus diz. Então, o que poderia nos salvar de nós mesmos? O que poderia nos salvar de tamanha força que o pecado a do pecado atuando em nós, senão o próprio Deus intervindo em nossas vidas? Então nós não podemos salvar a nós mesmos, mas o Deus Todo-Poderoso tornou a nossa salvação possível quando Jesus Cristo tomou o nosso lugar e morreu no nosso lugar e levou a punição que nos era devida. E na cruz ele trocou a sua justiça. Como homem, Jesus nunca pecou. Então na cruz ele nos oferece a sua justiça e ele toma os nossos pecados e a nossa culpa e a nossa condenação. Louvado seja o nosso Senhor. Hebreus 9:22 diz que de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Deus se tornou homem, para que como homem ele pudesse ser o sacrifício perfeito, para que através do seu sangue puro, inocente, sem pecado, Jesus viveu na terra e nunca pecou. E é por isso que ele foi o sacrifício perfeito para a remissão, para o perdão de todos os nossos pecados, passados, presente e futuro. Todos os nossos pecados, Jesus ele levou naquela cruz e morreu por eles naquela cruz. Então o que levou Jesus à cruz? Nossos pecados. Mas tem uma segunda coisa, o amor de Deus. O amor de Deus também
Foi a razão pela qual Jesus foi para a cruz. João 3,16 nos diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja, irmãos, não foram somente os nossos pecados, mas se não fosse o amor de Deus, nossos pecados jamais poderiam atrair Jesus para a cruz. Não é verdade? Você deve compreender, você deve saber, você deve crer que é amado por Deus, sacrificialmente e incondicionalmente, irmãos. Quando você duvidar, lembra de João 3,16. Esse amor que nós estamos falando é visto no pai que entrega seu filho. Eu gosto de repetir que eu não entregaria minha filha para morrer por ninguém. Eu posso morrer por ela, mas eu jamais entregaria minha filha para morrer por alguém. Então, mas Deus escolheu dessa forma um modo de melhor nos mostrar, para que nós pudéssemos ter um pouco de ideia do tamanho desse amor, para que nós pudéssemos ter uma noção mínima do tamanho do amor de Deus por nós, que Deus entregou seu próprio Filho para morrer por nós, no nosso lugar. Esse amor, ele é visto no Filho que obedece o Pai até o fim, até a morte. O Pai nos amou, nos deu o Filho nos ama porque Ele nos amou, porque Ele obedeceu o Pai até o fim. Ele não contestou, mas Ele foi fiel, e Ele aceitou o desafio de tomar o cálice que nos era devido, da ira de Deus, e morrer no nosso lugar. Ele obedeceu o Pai até a morte de cruz, tá? Não foi uma morte qualquer, foi morte de cruz. A morte, uma das piores mortes que existe. E esse amor também é visto no Espírito, que perseverantemente trabalha em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus mostra esse amor. Quando o Espírito Santo, ele está trabalhando no seu coração, no nosso coração, falando: você é pecador, você precisa do perdão de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa entregar teu coração para Deus, esse Deus que te ama, esse Deus que entregou o próprio Filho, a esse Deus que foi à cruz no seu lugar. O Espírito Santo é quem nos convence. O Espírito Santo está trabalhando constantemente no nosso coração. E quando nós nos rendemos e nós falamos: eu quero o perdão de Deus, eu confesso que sou pecador e que preciso do perdão de Deus, da graça de Deus na minha vida, algo tremendo acontece, o maior dos milagres acontece. Você nasce de novo, você é transportado do inferno para o céu, o Espírito Santo passa a fazer morada em você, você passa a ser herdeiro e co-herdeiro, cidadão celestial, você passa a ser herdeiro de todas as bênçãos celestiais. E isso só acontece nesse simples fato de você crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não teve poder de detê-lo. Então esse amor, ele é profundo. 1 Pedro 4,8 diz que porque o amor cobre multidão de pecados. O amor, esse amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Por que nós devemos estar cheios do amor de Deus? Porque nós precisamos aprender com Deus a perdoar uns aos outros. O amor de Deus, somente o amor de Deus é capaz de cobrir multidões de pecados, irmãos. Nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos ser transbordados do amor de Deus. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja que Deus, ele mostra o seu amor por nós quando Cristo morre na cruz no nosso lugar. Isso é o verdadeiro amor. O amor, ele não é um sentimento, o amor não são apenas palavras, o amor é ação, o amor é atitude. Deus, ele demonstra o seu amor quando Cristo morre por nós. Às vezes a gente está cansado de ouvir palavras de amor, mas Jesus, ele demonstra, ele ensina para nós o que realmente amor é, quando ele se entrega, voluntariamente por amor a nós na cruz. O amor é atitude. O amor é atitude. Amor não é sentimento. O amor é atitude, é ação.
E Ele não esperou a gente fazer alguma coisa por merecer, não é? Ele simplesmente morreu, Ele simplesmente amou, simplesmente nos amou. E esse é o amor ágape de Deus, é o amor que o apóstolo Paulo enfatiza em 1 Coríntios capítulo 13, o caminho mais excelente, aquilo que está acima de qualquer dom, de qualquer conhecimento, fé, ciência, profecia, não importa, né? O amor é o caminho excelente, aquele que, sem o qual nada faz sentido, né? Nada tem valor, tudo é vazio. E é esse amor que nós precisamos ser cheios a cada novo dia. Nós recebemos desse amor por meio do Espírito Santo quando cremos, mas nós precisamos ser cheios desse amor todos os dias. 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Novamente, a palavra de Deus nos lembra que esse é o verdadeiro amor. Propiciação é substituição. Jesus tomou o nosso lugar e isso fez com que Deus demonstrasse na prática o seu amor por nós. Então, o que levou Jesus à cruz? Nossos pecados, o amor de Deus e a alegria de Jesus. Jesus, ele tinha uma alegria para depois da cruz. Ele contemplava, Jesus foi até a cruz porque ele contemplava a união dele conosco, a comunhão dele com a igreja. Então, os nossos pecados levaram Jesus à cruz, o amor de Deus, mas também o desejo de Jesus estar unido a você para sempre. Então, eu quero meditar com você em Hebreus 12:2, que diz que ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele enfrentou a cruz porque havia uma alegria após a cruz. Ele falou: olha, vai ser difícil tomar esse cálice, porque pela primeira vez em toda a eternidade passada, o Filho estaria separado do Pai, para que por um breve momento, enquanto os nossos pecados o esmagavam na cruz, o Filho ficou separado do Pai, mas para que eu e você nunca mais estivéssemos separados de Deus. Então o Filho, ele suportou essa separação por pouco tempo, para que nós que estávamos separados nunca mais pudéssemos ficar separados de Deus, fôssemos unidos ao Pai e nunca mais estivéssemos separados dele. Então, por essa alegria, Jesus foi à cruz e suportou toda a vergonha de ser pendurado nu numa cruz. Então, ele estava resoluto, ele estava determinado, ele estava confiante de que a sua obra seria completa com sucesso, porque ele já sonhava com você e comigo ao lado dele para sempre. Muito bem, então o Senhor, ele tem o desejo de caminhar conosco, né? Lembra disso, Jesus morreu na cruz não só para te levar para o céu, mas para andar com você todos os dias. Jesus morreu por você, não só para você ser salvo, né, do inferno, da separação eterna de Deus, quando você sair dessa terra, não, para hoje, né? Jesus, ele morreu na cruz para que você aprendesse a andar com ele hoje, para que você o conhecesse hoje, para que ele se revelasse a você hoje. Jesus, ele suportou a cruz porque ele já nos viu amados, escolhidos, salvos, justificados, perdoados e glorificados com ele nos céus. Foi com esse coração que ele disse no versículo 25 do capítulo 14 de Marcos, que nós lemos: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Vocês podem perceber a expectativa de Jesus nesse versículo, desejando essa comunhão no reino de Deus, quando tudo for esse tempo for uma página virada, né? Jesus prometeu voltar, né? A igreja está prestes a ser arrebatada, isso pode ser a qualquer momento.
nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. O Senhor prometeu nos servir à sua mesa, e Ele deixa tão claro aqui: eu não beberei outra vez do fruto da videira. Isso Ele falou ali na última ceia com os seus discípulos: até o dia em que beberei novamente do fruto da videira com vocês no reino. Então, o Senhor, Ele tem grande expectativa para esse dia, e nós também, né? E nós também temos, né? O dia que todos nos assentaremos ao redor da mesa do Pai, e Ele nos servirá. Eu não sei como que vai ser isso na prática, mas é glorioso, né? É glorioso demais. É além do que nós podemos compreender, mas o Senhor vai fazer. Ele prometeu. Ele é um Deus de palavra, é um Deus que cumpre tudo que promete. Então, assim como a cruz não era o fim, a mensagem de amor e de esperança que Jesus deixa para nós, de que a morte não é o fim para todos que creem nele. Amém? Então, se você crê em Jesus quer que você esteja seguro de que a morte não é o fim, né? É o começo de tudo para nós, na verdade, né? Como nós ansiamos em voltar para casa, como nós temos saudade de casa. Nós não sabemos disso até conhecer Jesus e esse anelo do céu brotar no nosso coração, não é? João 14, versículos 2 e 3 diz assim: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Promessa do Senhor, que não falha, né? Promessa do Senhor. Céus e terras vão passar, mas as palavras do Senhor jamais vão passar, né? Tenha essa esperança, né? Tenha essa certeza. O Senhor, há mais de 2000 anos, está nos preparando um lugar. Imagina como esse lugar não está hoje, né? Como esse lugar está maravilhoso. O Senhor continua trabalhando, não é? Louvado seja o Senhor. Mateus 28, 20: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, até quando Jesus vai estar conosco, irmão? Sempre. Jesus está com você sempre. Não há tempestade, não há tempo ruim, não há situação difícil demais que o Senhor te deixe sozinho. Ele prometeu estar conosco sempre, para sempre. Muito bem. Então, todas essas coisas levaram Jesus à cruz: nossos pecados, o amor de Deus para conosco e a alegria de Jesus de nos ter com Ele para sempre. Isso é claro no teu coração? Se alguém perguntar para você, você sabe responder o que levou Jesus à cruz, né? E agora vamos meditar um pouco no que tirou Jesus do sepulcro. O que tirou Jesus do sepulcro? Primeira coisa, a sua santidade. Ele é santo, santo, santo. Santo significa separado do pecado. Ele é totalmente santo. Ele é completo, completamente perfeito. Em Atos 2, 24, e nós, entendam isso, só podemos ser chamados de santos porque estamos em Cristo. Ele quem nos santifica, né? Ele que nos dá esse status de santos. Não é porque nós somos perfeitos, mas é porque Ele é perfeito. Atos 2, 24 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Louvado seja o Senhor. Era impossível que a morte retesse Jesus no sepulcro. Jesus, ele venceu, porque a morte só tem poder, lembra que a gente leu? A morte só tem poder naquele que pecar. Jesus nunca pecou, portanto, a morte nunca, jamais teria poder de reter Jesus no sepulcro. E ele venceu a morte, porque é santo, ele não tem pecado. Então, o que tirou Jesus do sepulcro? A sua santidade e também a sua divindade. Jesus é Deus. Como o ser humano tem dificuldade de crer em algo tão simples? Jesus é Deus. Deus se revelou através do Filho para nós. Quando pediram para que seus discípulos pediram para que ele mostrasse o Pai, ele falou: há tanto tempo estou com vocês
e vocês ainda pedem para ver o Pai. Jesus foi aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a salvação, e é isso que o seu próprio nome diz. Jesus é o Senhor, é a salvação. Apocalipse 1, de 17 a 18 diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quem mais pode ter a chave da morte e do Hades? Quem mais? Quem mais pode vencer a morte? Quem mais? Senão o próprio Deus. Então não foi só a sua santidade, foi a sua divindade que o tirou do sepulcro, irmãos. E é importante porque nós vamos tomar a ceia do Senhor, e ali você vai ter o pão representando o corpo de Cristo partido por nós, o cálice, representando o sangue de Cristo derramado por nós, e você precisa entender o que o levou à cruz e o que o tirou do sepulcro. Ele é santo, Ele é Deus. Jesus prova que é Deus quando Ele vence a morte, uma vez por todas. E sabe o que mais tirou Jesus do sepulcro? Seu poder, sua santidade, divindade, seu poder. 1 Coríntios 15, de 55 a 57, leia comigo. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, Jesus Cristo, Ele tem poder sobre a morte. A morte não tem mais poder do que Jesus. E se Jesus venceu a morte, e se você está em Jesus, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão é o que fura, é o que mata. O aguilhão da morte é o pecado que trouxe morte ao mundo, às nossas vidas. E a força do pecado é a lei. Quanto mais você fala não faça, você faz, porque o pecado habita em nós. Nós somos pecadores, nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Nós já nascemos assim. Então, louvado seja Jesus, irmãos, que nos tirou de uma situação que não tinha solução. Nós jamais poderíamos nos salvar sozinhos. Nós não teríamos outro modo de chegar ao céu. Nossas boas obras jamais poderiam cobrir as nossas más obras, Por mais honesto que você seja, as suas multas de velocidade de sinal vermelho, você vai ter que pagá-las, não tem jeito. Não tem jeito. As boas obras, elas não têm poder de substituir as más obras. Se você peca em algum ponto da lei, você é culpado da lei inteira. E a condenação de um ponto da lei é a morte, é a separação eterna de Deus. Então, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, diz o versículo 57, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vitória significa vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte em Cristo Jesus. Então Jesus, ele prova que ele é mais forte do que a morte, e que nós podemos crer em todas as suas promessas, porque ele venceu a morte. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 6,14 diz que por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Veja que promessa gloriosa você tem. Você e eu temos no Senhor. Nós temos a promessa de que da mesma forma que Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos em corpo glorificado, assim como o Senhor ressuscitou. Então, o que tirou Jesus do sepulcro, igreja? A sua santidade, a sua divindade, o seu poder e o Espírito Santo. Romanos 8,11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o mesmo Espírito que levantou Jesus da morte, do sepulcro, habita hoje em você, pela fé em Cristo. Então, da mesma forma, Ele nos garante, né, a ressurreição e a vida eterna. Então, o que tudo isso significa para nós? Vamos caminhar para essa conclusão. Primeiro, que nós não precisamos mais ter medo. Amém? Se você crê no que levou Jesus à cruz e no que o tirou do sepulcro, a conclusão mais óbvia disso é que você não tem medo. Você não tem medo da morte, você não tem medo. O medo ele compete com a fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Onde tem medo não há fé, mas onde há fé não há medo. Porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E é isso que nós estamos experimentando ao caminhar com Jesus. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa temer a morte. João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a... Amém. Nossa, mas foi muito fraco, né? Eu vou ler de novo, tá? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte. Aleluia, irmãos, você crê nisso? Amém? Você não precisa temer a morte, porque você já passou da morte para a vida. Quando? No momento que você creu. No momento que você creu, você já passou da morte para a vida. Então, quando que eu vou enfrentar esse inimigo, né, misterioso, tão assustador que se chama morte? Nunca! Jesus já venceu ele por você. É fechar os olhos aqui e abrir lá, sim, não é? Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. O apóstolo Paulo é quem nos diz isso. Ele fala, olha, fechar os olhos aqui é estar na presença do Senhor. Ele tem essa certeza, essa convicção, essa paz que excede todo o entendimento, e nós também precisamos ter, meus irmãos, porque aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. A morte é coisa passada para nós. Nós não precisamos temer a morte, nós também não precisamos temer o mal. Colossenses 2, de 13 a 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, quando fala aqui dos poderes e autoridades, está falando do diabo, está falando dos demônios, está falando de toda a hoste de seres malignos, que tentam de toda forma afastar as pessoas de Jesus, afastar as pessoas da verdade. Eles tentam mostrar que todos os caminhos levam a Deus, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho. Então, esses seres, esses demônios que atuam, que a Bíblia fala que se transformam em anjos de luz para enganar as pessoas. É como se você pudesse falar que você, eu estou indo em tal lugar ou em outro lugar, e nessa religião e naquela filosofia, e tudo bem, ninguém se importa, você não vai ser perseguido por causa disso. Mas no dia que você falar, eu estou indo à igreja, eu conheci Jesus, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, tudo vai se voltar contra você, porque o inimigo, Satanás, ele não quer que as pessoas venham à luz e sejam esclarecidas. Eles não querem que as pessoas creiam somente em Jesus. Eles querem colocar uma pitada de Jesus em tudo que é religião, em tudo que é filosofia, para que as pessoas se convençam que elas têm Jesus. Tudo bem de eu ter Jesus e ter algo mais. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, irmãos. Jesus
Ele é o único que pode nos salvar, porque foi o único que venceu a morte, foi o único que nos amou, o único que ressuscitou e venceu. Então você vai encontrar o túmulo de todos os líderes religiosos, e eles jazem, aqui jaz fulano, aqui jaz ciclano, mas em Jesus o túmulo está vazio. Louvado seja o Senhor, porque Ele venceu a morte, é o único que tem o poder sobre a morte. Então, é importante vocês entenderem que quando diz aqui que todos esses poderes e autoridades serão despojados, na verdade está falando que toda arma que esses demônios tinham contra as nossas vidas foi tirada deles. É como se agora Satanás e os demônios fossem um leão banguela, eles não têm poder de nos atingir mais, porque Jesus na cruz os despojou, tirou as armas. E qual eram as armas que eles tinham? A condenação. Satanás, ele é o acusador dos irmãos, ele é aquele que aponta, ele é aquele que julga, é aquele que condena. Ele é aquele que te faz se sentir pesado e culpado, longe de Deus. É aquele que quando você erra, ele fala: olha, está vendo como você é tão não merecedor? E você aceita e fica em condenação e cada vez mais distante de Deus. Esse é o trabalho do inimigo. Essa voz é a voz do próprio diabo, que quer que as pessoas vivam longe de Deus. É diferente da convicção do Espírito Santo, que fala: eu sou pecador, eu preciso do perdão de Deus, e te aproxima de Deus. A convicção do Espírito vai te aproximar de Deus, mas a condenação do diabo vai te afastar de Deus. Presta atenção qual é a voz que você está ouvindo. Se é a voz do Espírito Santo te aproximando de Deus, querendo que você confesse o seu pecado e receba perdão, e receba a graça, receba a restauração, receba a cura de Deus, ou é a voz do diabo te condenando e te afastando dos caminhos de Deus, da presença de Deus, da vontade de estar adorando, servindo a Deus? Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, quando diz, então, irmãos, que nesse versículo que as autoridades, os poderes foram despojados, eles ficaram desarmados. Então, o que ele tinha, o poder de acusação contra nós, foi falido agora, foi tirado deles. Por quê? Porque agora quando eles apontam o dedo para nós, Jesus mostra as duas mãos perfuradas. Quando eles apontam o dedo para nós, nós podemos voltar o nosso coração, os nossos olhos para Jesus. Nós não temos que dar ouvido a Satanás, nós não temos que dar ouvido a essas hostes diabólicas que querem o nosso mal e nos vê longe de Deus, porque Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Foi Ele que nos deu da justiça dele, tomou da nossa culpa. Então você não tem que argumentar contra o diabo, você tem que se entregar a Jesus Cristo. É só isso, queridos. Porque tudo o que eles tinham contra nós, todas as cédulas que diz o versículo, que nos era contrária, são os mandamentos que nós quebramos, né? Então todos os mandamentos que você quebrou, que eu quebrei, Jesus pregou na cruz, com o próprio corpo dele. E quando ele prega lá, ele desarma o diabo e os demônios. Eles não têm mais com que nos acusar, porque Jesus nos perdoou, justiça foi feita, nós fomos perdoados. Amém? Então você não pode temer o mal, você não pode temer a morte, mas você também não deve temer o mal. O mal não tem poder contra você. O príncipe deste mundo já foi julgado, a Bíblia diz. 1 João 5,18, aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. Não tem poder mais contra você. E 2 Coríntios 4, 16, 18, você também não precisa temer os sofrimentos, irmãos. Em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, nós lemos que por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus, não é? Então você não precisa temer o sofrimento. O sofrimento é descrito aqui como algo leve e momentâneo.
O sofrimento, a dor, a angústia, a luta que você passa hoje não se compara com a glória que nós temos em Cristo a ser revelada. E o Senhor, Ele tem esse poder de transformar, né? Você deve aproveitar as oportunidades que nós temos para sofrer por amor a Cristo nessa terra, porque tudo isso vai ser transformado em grande glória, tudo isso vai ser transformado em grandes galardões. Vale a pena perseverar na fé, vale a pena carregar o nome de Cristo no nosso coração, nos nossos lábios. Vale a pena, irmãos, já vale a pena e vai valer muito a pena, né, quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor. Então não desanimem, perseverem, vale a pena, já está valendo a pena. Fixe os seus olhos não naquilo que passa, né, mas naquilo que é eterno. Nós infelizmente somos condicionados a nos agarrar naquilo que é temporário, né, e passageiro, né? E o nosso coração se agarra, né? Nosso coração quer criar raízes nessa terra, nessas coisas que são só coisas que vão passar. Não deixa isso acontecer com você. O seu coração, ele tem que estar nessa grande expectativa, que nós somos peregrinos nessa terra, rumo à nossa cidade eterna, né? A nossa cidade celestial. Nós estamos aqui de passagem com uma missão de levar o nome de Cristo àqueles que não conhecem, de brilhar Jesus na escuridão desse mundo. Essa é a nossa grande missão, até o dia que o Senhor nos determinar. Mas o anelo da nossa alma, do nosso coração, é estar face a face com o Senhor para sempre. Então não deixe que os valores desse mundo pesem mais no seu coração do que os valores eternos, os valores de Deus. Bom, nós não precisamos temer e também somos livres para desfrutar de um relacionamento de amor diário e eterno com Jesus. Então, tudo isso tem a ver para nós. A libertação do medo, medo da morte, medo do mal, medo do sofrimento. Isso tem a ver também conosco, que nós podemos desfrutar diariamente do relacionamento de amor com Jesus Cristo. Ele pode te ouvir, Ele deseja te ouvir, Ele quer te guiar, Ele quer te dar sabedoria, orientação diária. Isso tem a ver conosco, que nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e andar em novidade de vida. E através da fé e da oração, nós podemos nos comunicar com Deus. Ele escolheu, Ele estabeleceu a fé para se comunicar conosco. Ele igualou ricos e pobres, pessoas de todas as tribos, nações, línguas, debaixo da mesma fé. Todos nós podemos nos relacionar com Deus através da fé. Ele tornou bem simples, bem acessível a todos e qualquer pessoa. Amém? Isso tem a ver conosco também, que o Todo-Poderoso se tornou o nosso Pai cuidadoso, né? E nós nos tornamos seus filhos e filhas amados através dessa obra de Jesus na cruz. Então, talvez você tenha uma grande dificuldade de entender uma paternidade terrena, mas você precisa crer e aceitar e viver a paternidade de Deus, a paternidade espiritual de Deus. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele protege você. Deus, Ele ampara você. Deus, Ele tem um cuidado especial com a sua vida. E Ele quer que você desfrute desse cuidado diariamente. E tudo isso só é possível através da fé e do relacionamento pessoal com Ele. Isso tem a ver conosco, que nós não temos que adicionar nada à obra perfeita que Jesus fez na cruz. Hoje você já é cidadão do céu. Hoje você já está indo para o céu. O que mais te importa? Não é verdade? O que mais é importante para você? Então é hora de se render, é hora de glorificar a Deus, é hora de ser uma flecha que acerta o alvo nas mãos do Senhor Jesus. Tetelestai, quando Jesus bradou na cruz, tetelestai, isso significa está tudo pago, eu paguei por completo, não tem mais nada que você precise fazer para ser salvo. Tudo que você precisa fazer para ser salvo, Jesus já fez por você. Quando a gente quer adicionar a obra perfeita da salvação de Cristo na cruz, é como pegar uma obra de arte valiosa, caríssima. Imagina a Mona Lisa. E aí você acha, essa Mona Lisa está muito sem graça, eu vou dar um toque especial nela, eu vou fazer uma pintinha de Marilyn Monroe na cara dela. O que você faz nesse momento?
você arruinou a obra de arte. Ela já não vale mais nada. Quando nós tentamos adicionar a obra de Cristo na cruz por nós, linda, perfeita, completa, para nos garantir a salvação, o céu, nós estamos arruinando. Quando nós queremos adicionar a isso, não, 50% Jesus, 50% eu, está errado. Não, tá bom, 90% Jesus, 10% eu, está errado. É 100% Jesus. A nossa parte é crer 100%. Amém? A nossa parte é crer 100%. Jesus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém, né? Então os ídolos falsos têm que cair por terra, né? Aquilo que o nosso coração buscava para se agarrar, para se firmar na fé, na nossa esperança, tem que cair por terra, tem que ser deixado para trás. Jesus tem que ser o único rei do nosso coração, e nós temos que fazer isso, né? O resto ele já fez. Essa é a nossa parte, crer 100% em Jesus Cristo, não negociar a nossa fé com ele. E por último, né, isso tem a ver conosco, que pela fé nos tornamos participantes da natureza divina, né? A natureza de Deus agora habita em você. Se antes você não tinha opção e tinha que ser escravo do pecado, agora você pode dizer não para o pecado, porque você tem o poder de Deus habitando em você agora, a natureza divina. Somos canais de amor de Deus a esse mundo que sofre, nesse mundo que padece, esse mundo mau, esse mundo doente, um mundo perverso, mas nós somos canais do amor de Deus, que através do seu amor em nós, canais dele, outras pessoas são tocadas e provam que Deus é real, que Jesus Cristo está vivo e que tudo que a Bíblia fala é verdadeira. Através do nosso testemunho, através das nossas vidas, nós somos esses canais de Deus, nós somos essas ferramentas na mão de Deus hoje, que Ele se manifesta às pessoas. É como se Deus se materializasse através da sua igreja, em cada ação de amor, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E últimos versículos, Isaías 41:10. Por isso não tema, presta atenção que Deus está falando com você. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa mão direita é a mesma mão que libertou o seu povo lá do Egito, da escravidão. É a mesma mão que os fez atravessar pelo Mar Vermelho como em terra seca. A mesma mão poderosa que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, a mesma mão poderosa que honra o Senhor acima de todas as coisas, é essa mesma mão poderosa que está sobre as nossas vidas. 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem, vocês estão bem mais despertos agora, né? A nossa fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,13: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, Deus, Ele quer que nós saibamos, tenhamos certeza, convicção: eu tenho a vida eterna porque eu creio no nome do Filho de Deus, porque eu creio em Jesus. Eu posso descansar, porque eu já tenho a vida eterna habitando em mim. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra santa, poderosa, maravilhosa, Senhor. Obrigado, Deus, por nos oferecer um banquete, Deus. Podemos refletir, Deus, na Tua palavra e no Teu amor por nós, Senhor. Refletir no que levou Jesus à cruz. Refletir no que tirou Jesus do sepulcro, Senhor. E o que isso tem a ver conosco hoje, Senhor. Como isso muda a nossa história.
como isso pode mudar a nossa maneira de pensar e de viver, Senhor. Eu oro que o Senhor tenha falado profundamente a cada um de nós, e eu oro que haja uma rendição, ó Deus, genuína, individual, Senhor. O Senhor não veio salvar uma dúzia de laranja da feira, Senhor. O Senhor nos salva, Deus, individualmente. O Senhor se revela para cada um de nós pessoalmente. Cada um de nós, Senhor, tem a oportunidade de sentir o Teu toque, de, ó Deus, ouvir a Tua doce voz falando ao nosso coração. Cada um de nós, ó Deus, pode experimentar, ó Deus, pode confessar da experiência, Senhor, que era, ó Deus, a vida com Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo, o momento que as escamas caíram dos olhos, o momento, Senhor, que na nossa mente, no nosso coração, nós nascemos de novo, Deus, que o nosso espírito que estava morto passa a estar vivo, e nós passamos a saber que Deus é real e que nos ama pessoalmente, que nos salva pessoalmente, e que tem uma história para nós pessoalmente. Senhor, eu oro por isso, eu oro que todos os que não te conhecem passem a te conhecer, aqui presente ou que estão nos ouvindo, Senhor. E eu peço que aqueles que já te conhecem sejam renovados na sua caminhada contigo, sejam, ó Deus, exultantes, sejam fervorosos, Senhor. Não nos deixa ser frios, Senhor. Não nos deixa, Senhor, não nos alegrar mais com a alegria da salvação, mas que a gente possa alegrar hoje novamente, grandemente, Senhor, com a alegria da salvação, porque nós estamos indo para o céu, porque hoje nós já temos a vida eterna em nós, porque Jesus Cristo nos ama com um amor tão completo, Senhor. Eu oro, Deus, por esse renovo da fé do Teu povo, Deus, que todos voltem ao primeiro amor, e o primeiro amor é Jesus, que todos possam ter essa volta, experimentar, Deus, novamente, dessa alegria. Essa noite, eu oro em fé, Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.